Aquilo a que se chama um conjunto completo de demonstrações financeiras é constituído pelas seguintes: o balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das alterações do capital próprio e o anexo. As pequenas entidades, que obedecem à norma contabilística de relato financeiro para pequenas entidades, elas apenas apresentam, de uma forma obrigatória, balanço, demonstração dos resultados e anexo, mas nos modelos apropriados. Já as microentidades, que obedecem à norma para microentidades, apresentam balanço e demonstração dos resultados também em modelo próprio para microentidades. Este conjunto completo de demonstrações financeiras aplica-se às médias e grandes entidades, ou então às outras que por este modelo optem, e também às entidades cotadas em Bolsa de Valores, as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade, apresentam um conjunto completo de demonstrações financeiras. Mas qual é a relação entre as demonstrações financeiras? Qual a relação entre o balanço e a demonstração dos resultados? A qual pode ser por naturezas ou por funções é uma opção. Qual a relação entre o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa, entre o balanço e a demonstração das alterações do capital próprio, pensando aqui num conjunto completo de demonstrações financeiras. Bom, a relação entre o balanço e a demonstração dos resultados está no resultado líquido do período. A demonstração dos resultados permite-nos chegar ao resultado líquido do período de uma empresa, e esse resultado líquido do período vai ligar ao balanço, ao capital próprio e, assim, provoca um aumento do capital próprio se o resultado líquido do período for positivo. Caso ele seja um resultado negativo, haverá diminuição do capital próprio. Vejamos a seguinte situação. Esta empresa apresenta um balanço constituído pelo seu ativo, dividido no ativo não corrente de médio e longo prazo e o ativo corrente de curto prazo, o seu capital próprio e o passivo também, desdobrado no passivo não corrente, de médio e longo prazo, e no passivo corrente de curto prazo. Obviamente, a equação fundamental do balanço, o ativo é sempre igual ao capital próprio mais o passivo. Se eu colocasse no balanço uma lupa no resultado líquido do período, por exemplo, do ano N, 207.727.11, e se essa lupa tivesse a capacidade de fazer uma ampliação da realidade numérica, aquilo que eu poderia aqui avaliar é como é que este resultado líquido foi gerado. E isso iria-me conduzir à demonstração dos resultados da empresa. Este resultado líquido foi gerado de 207.727.11 pela diferença entre rendimentos e gastos. A demonstração dos resultados dá-me os resultados contabilísticos daquele período. Os rendimentos menos os gastos daquele período. Temos em primeiro lugar o EBITDA, depois o EBIT, o resultado antes de impostos, e o resultado líquido do período, que faz a ligação ao balanço, ligando ao capital próprio, à área do capital próprio do balanço e contemplando ali o resultado líquido do período, quer seja no ano N, quer seja no ano anterior. Efetivamente, verificou-se ali a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço. Nos resultados líquidos da demonstração dos resultados, efetivamente, foram colocados no balanço na área do capital próprio. Agora, se me focar no ativo corrente, em concreto no caixa e depósitos bancários, eu vou ter aqui a relação entre o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa. Ao focalizarmos aqui no valor de caixa e depósitos bancários, que consta do ativo corrente do balanço, visualizaríamos as origens e destinos dos fluxos dos meios monetários utilizados pela empresa ao longo do período. E se colocássemos a nossa lupa, por exemplo, sobre estes 232.973,64, que é o caixa e depósitos bancários à data de relato de 31 de dezembro do período N,
colocando a lupa sobre este valor, e se ela tivesse a capacidade de fazer uma ampliação da realidade numérica, nós iríamos desaguar na demonstração dos fluxos de caixa que nos permite, efetivamente, justificar como é que se chegou a estes 232.973,64 de caixa e seus equivalentes de caixa no final do período de 31 de dezembro do ano N. Obviamente, a demonstração dos fluxos de caixa relata, num pressuposto de caixa, os recebimentos e os pagamentos das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. E considerando o caixa e seus equivalentes no início do período e o quanto a empresa conseguiu produzir ao longo do período, temos o caixa e seus equivalentes no final do período, que ligou, efetivamente, quer seja no ano anterior, quer seja este ano, N ao balanço da empresa, efetivamente considerando ali o caixa e depósitos bancários. Agora vamos nos centrar no capital próprio, porque vamos falar da relação entre o balanço e a demonstração das alterações do capital próprio. É que, enquanto a demonstração dos resultados esclarece a partir de que variações do capital próprio derivam do resultado líquido do período, especialmente nas empresas de menor dimensão, que tendem a ter esta componente como a principal responsável pela variação do capital próprio, ali o resultado líquido do período, a verdade é que a demonstração das alterações do capital próprio proporciona uma visão mais global das alterações ocorridas. E esta demonstração das alterações do capital próprio, ela reveste-se de especial importância quando há variações no capital próprio que decorrem por fatores distintos do resultado líquido do período. Como pode ser, por exemplo, o pagamento de dividendos ou o próprio aumento de capital próprio. Esta empresa, efetivamente, tem uma elevação do total do capital próprio do período N-1 para o período N, e verifica-se o seguinte: imagine-se que eu estava a analisar o capital próprio desta empresa e chegava à seguinte conclusão. No ano N-1, a empresa teve um resultado líquido de 127.894,62. Muito bem. E que corresponde ao resultado líquido que, efetivamente, a demonstração dos resultados assim apurou. Naquele ano N-1. Este resultado líquido do período, que consta da data de relato de 31 de dezembro de N-1, no início do próximo ano N, ele é transferido para os resultados transitados. Mas, se nós considerarmos os resultados transitados de 505.803,39 que tínhamos em N-1, e se lhe somássemos os 127.894,62, que efetivamente é a transferência que é feita no início do ano N, não dá propriamente os 618.414,01 com o qual se termina em resultados transitados no dia 31 de dezembro do ano N. Há aqui uma diferença entre o resultado transitado do ano N e o resultado transitado do ano N-1, e essa diferença não é meramente justificada, como se está a ver, pelo acúmulo do resultado líquido do período do ano N-1. Porquê? Bom, eu a partir daqui não consigo explicar. Eu posso, obviamente, extrapolar uma data de possibilidades. Mas se eu quiser, efetivamente, verificar o que ocorreu em termos de variações aqui nas rúbricas do capital próprio, eu dirijo-me à demonstração das alterações do capital próprio, onde vou ter uma matriz em que as colunas são as rúbricas do capital próprio desta empresa, exatamente como elas constam da classe 5, a sua posição no início do período, e depois a evolução ou a alteração que estas rúbricas tiveram, nomeadamente através de outras alterações no capital próprio, de 346,20 de ajustamentos em ativos financeiros, e muito importante, está aqui a justificação: operações com detentores do capital próprio de distribuições.
15.284, que é aquela diferença que nos faltava, terá sido por distribuição de dividendos aos acionistas. E está aí a justificação.